Olá, um bom dia para você. Segue para a sanção presidencial a regulamentação da profissão de cuidador, que foi aprovada no plenário do Senado nesta terça-feira. Os senadores aprovaram o projeto que regulamenta a profissão de cuidador no país. O texto reconhece 4 tipos de cuidadores: cuidador de pessoa idosa, cuidador infantil, cuidador de pessoa com deficiência e cuidador de pessoa com doença rara. Entre outros pontos, o texto determina que esses profissionais deverão ter o ensino fundamental completo e curso de qualificação na área, idade mínima de 18 anos, bons antecedentes criminais e atestados de aptidão física e mental. Além disso, proíbe que eles administrem medicação não oral e que não tenha sido orientada por prescrição médica. A proposta vai à sanção presidencial. O plenário também aprovou a divulgação dos nomes de todos os beneficiários de renúncias de receitas da União. A proposta já havia sido aprovada no ano passado. Faltava os senadores decidirem se as pessoas físicas seriam preservadas ou não. A maioria foi a favor da publicação de informações sobre desonerações concedidas somente a pessoas jurídicas. Hoje as desonerações realizadas pelo poder público, governo federal e governos estaduais, não há necessidade da divulgação desses dados. Isso é uma regra básica de transparência. O Estado brasileiro concede por ano algo em torno de 400, senador Plínio e senador Cajuru, o número é este, algo em torno de 400 bilhões de reais de desonerações. E a sociedade brasileira não tem direito de saber para onde vai este dinheiro. Os senadores aprovaram ainda a criação da Política Nacional de Incentivo à Ovino-Caprinocultura e também a proposta que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos territórios. E nesta quarta-feira, o plenário pode votar a medida provisória 863, que eleva o percentual de capital estrangeiro nas companhias aéreas. Em contrapartida, a pessoa jurídica que atuar no país vai ter que oferecer franquia de bagagem e operar ao menos 5% de seus voos em rotas regionais por no mínimo 2 anos. O texto foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados e, se não for votado pelos senadores, a MP perderá os efeitos. Os cuidados com as pessoas com deficiência e com doenças raras estão na pauta da Comissão de Assuntos Sociais, que começa daqui a pouco, às 9 da manhã. Em discussão, mudanças nas pensões por morte e no imposto de renda. Os senadores podem alterar a lei do imposto de renda para beneficiar contribuinte que possua dependente com doença rara. Hoje, o benefício por dependente é de R$ 2.275. A proposta é dobrar esse valor. A senadora Juíza Selma quer mais. Propôs emenda para garantir que essas famílias não paguem o imposto de renda. A decisão está com a relatora, que na semana passada leu e aprovou o projeto original do senador Flávio Arnes. Entendemos que a proposição deve ser aprovada, uma vez que reconhece a situação de dificuldade que as famílias com pacientes com doenças raras enfrentam no Brasil, principalmente em função das deficiências do Sistema Único de Saúde. Já o senador Romário quer ampliar a duração da pensão por morte, nos casos em que um pensionista tenha sido companheiro de pessoa com deficiência. Hoje, os prazos variam de 3 a 20 anos, dependendo da idade do beneficiário. Com a mudança, todas as faixas de idade seriam ampliadas em 5 anos. O autor da proposição sustenta, com muita razão, em sua justificação, que o cônjuge ou companheiro de pessoa com deficiência é obrigado a postergar seu ingresso no mercado de trabalho ou se retirar dele para oferecer o necessário apoio a essa pessoa. Mesmo se mantendo no mercado, muitas vezes, acabam de deixar de assumir melhores oportunidades de colocação para atender, enfim, ou cuidar do cônjuge. E outras comissões do Senado também se reúnem nesta manhã. Vamos conferir aqui na tela. Às 9 horas, na Comissão de Ciência e Tecnologia, vai ser realizada a audiência pública sobre a continuidade do programa Minha Casa, Minha Vida. Na Comissão de Direitos Humanos, o debate vai ser sobre justiça restaurativa.
Na Comissão de Relações Exteriores, também às 9 horas, vão ser realizadas sabatinas com indicados para embaixadas do Brasil na Itália, na Santa Sé e em países de língua portuguesa. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, audiência pública para discutir o projeto que altera limites do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Às 10 horas, na Comissão de Constituição e Justiça, está na pauta projeto que destina os valores apreendidos no combate ao tráfico de drogas para o tratamento e a recuperação de dependentes químicos. Às 11 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, pode ser votado o projeto que isenta de IPI os insumos e os equipamentos usados aí na produção de leite. E em seguida vai ser realizada audiência pública sobre o Plano Safra 2019-2020. E às 11h30 haverá a reunião da Comissão Mista da Medida Provisória que cria um auxílio emergencial para as famílias atingidas pelo rompimento da barragem em Brumadinho. E por falar nesse assunto, a CPI de Brumadinho, que investiga as causas da tragédia provocada pelo rompimento dessa barragem de rejeitos da mineradora Vale, na cidade mineira de Brumadinho, ouviria nesta terça-feira o depoimento de 3 funcionários da empresa. Mas logo no primeiro depoimento, a presidente da comissão, senadora Rose de Freitas, decidiu interromper as oitivas. Segundo ela, os depoentes não estão colaborando com as investigações. Os senadores aprovaram requerimento para que sejam feitas acareações entre os funcionários da empresa. Sessão após sessão, convivendo com a decisão de um habeas corpus pelo Supremo, de que todos os depoentes que agora são testemunhas daquela tragédia de Brumadinho, eles vêm revestidos de habeas corpus, com o direito de permanecer em silêncio, não permanecem, mas não com o intuito de falar a verdade, ao contrário. Eles falam, mesmo com habeas corpus, que dá direito de permanecer em silêncio, não produzir prova contra si mesmo, tudo legítimo. O que não dá para ser legítimo é achar que nós não estamos fazendo um atestado de idiotia. Porque se eles falam o que querem. Vamos fazer a cariação para concluir esse relatório e, se Deus permitir, a consciência de alguns chegar ao relatório final encontrando os culpados por essa tragédia. E o relator da CPI de Brumadinho, o senador Carlos Viana, disse que já tem instrumentos jurídicos para pedir o indiciamento de funcionários da Vale pelo rompimento da barragem. Segundo o senador, a Comissão Parlamentar de Inquérito possui provas técnicas que apontam os responsáveis pelo desastre. O relatório final deve ser apresentado no dia 2 de julho. E nessa terça-feira, a Comissão de Assuntos Sociais discutiu a obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos de alto custo pelo SUS. A questão vai ser julgada hoje pelo Supremo Tribunal Federal. A saúde pública no Brasil virou questão judicial. Foram quase 500 mil processos abertos em primeira instância entre 2007 e 2017, um aumento de 130% no período. O fornecimento de medicamentos pelo poder público está entre as causas das demandas judiciais. Durante a audiência na Comissão de Assuntos Sociais, representantes de associações de pessoas com doenças raras cobraram a incorporação de medicamentos de alto custo ao SUS e pediram sensibilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que devem julgar se esses remédios serão disponibilizados pelo poder público. O resultado dessa audiência seja comunicado de alguma forma formal ao STF, pois o STF ouviu os governadores e eles levaram a posição deles e a gente ainda não foi ouvido. A gente ainda está com muito medo. Muito medo, porque não temos certeza se esses ministros vão ter essa sensibilidade de ver a especificidade da doença rara, a dificuldade que é vivenciada por cada um que está aqui. Para que um medicamento seja fornecido pelo SUS, ele precisa de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, tem que recomendar esse fornecimento. Toda essa burocracia foi questionada. O custo em si, por si só, não é um impeditivo para a incorporação, né? Nós já temos alguns exemplos disso. O que tem que funcionar é a Conitec. O Brasil investe mal em diversas áreas. Ou quando investe,
mas a vida tem que ser a prioridade. O representante do Ministério da Saúde defendeu uma renovação no modelo de gestão. Nós temos problemas de gestão, sim, porque a máquina brasileira ela é emperrada. É difícil você tem uma série de quesitos, compra de medicamento, o tempo que você leva para licitar, para poder buscar o laboratório, para fazer... Tem um trâmite que realmente a gente tem que encontrar uma forma do Estado brasileiro se reformar, para dar mais agilidade a essas questões. Achar que o medicamento, por ser de alto custo, ele vai custar muito para o país, pronto, acabou. Não, porque a falta dele pode ser muito mais devastadora. Agora, com esse julgamento e tudo que a gente tem aí, né, de pauta, a questão da Previdência, da cláusula 195, tudo isso é uma escuridão, é uma perda de esperança, uma perda de vida. Se há um ano atrás eu tivesse tido diagnóstico, tivesse sido medicado, eu não estaria com meu carrinho, minha bengala, tá certo? E se eu não tomar essa medicação, que é por volta de 450 mil euros, eu não tenho esse dinheiro, pode ser que ano que venha eu não esteja aqui fazendo o meu testemunho. A Comissão de Meio Ambiente discutiu em audiência pública o impacto negativo do agronegócio, das mudanças climáticas e do crescimento urbano, que tem provocado uma desordem na paisagem natural de Bonito. O município de Mato Grosso do Sul tem no ecoturismo a sua principal atividade econômica. Situado no estado do Mato Grosso do Sul, numa região de Planalto conhecida como Serra da Bodoquena, o município de Bonito abriga belíssimas paisagens naturais. Os mergulhos em rios de águas cristalinas e os passeios por cachoeiras, grutas e cavernas têm grande apelo turístico. Já recebeu por 15 vezes o prêmio de melhor destino de ecoturismo do Brasil, então assim é inegável o potencial turístico que nós temos ali na região. Entendemos que Bonito é um patrimônio não só do Mato Grosso do Sul, do Brasil, como também da humanidade. É uma riqueza inenarrável. Aproveito a oportunidade para convidá-los a conhecer. Mas todo esse patrimônio natural está ameaçado hoje pelo impacto ambiental das mudanças climáticas, da expansão urbana desordenada e do agronegócio. O Ministério enxerga, primeiro, condições atípicas que aconteceram naquela região, que provocaram o carreamento de sedimentos de terra e lama para o Rio da Prata. Muito disso, ou uma parte disso também, em consequência, claro, da exploração do agronegócio naquela região, que deve ser vigiada. Hoje nós temos 22 mil habitantes. Quando eu cheguei em Bonito há 39 anos, nós tínhamos 6 mil. Essa impermeabilização com a construção de asfalto, calçadas, construções irregulares, tudo canaliza para os nossos rios. Tudo que é drenado vai para os nossos rios. As águas cristalinas do Rio da Prata, que tanto encantam os turistas que visitam Bonito, têm passado cada vez mais tempo turvas. O fenômeno já acontecia antes, em dias de chuvas muito intensas, mas era rapidamente revertido. De acordo com os convidados, esse processo tem sido cada vez mais lento, trazendo grandes prejuízos para o ecoturismo. O representante do Ministério da Agricultura apontou o que deve ser feito pelos que exploram o agronegócio na região para reverter esse impacto. O compromisso do setor agropecuário brasileiro para o cumprimento das metas do Acordo de Paris leva em conta a implementação do Plano da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que nas suas tecnologias tem a integração lavoura-pecuária-floresta, o sistema de plantio direto, a recuperação de pastagens degradadas, que por si, vou citar só essas três, são importantes mecanismos de conservação do solo, de fixação da terra naquele local. A nossa intenção seria, e a gente espera que isso possa acontecer, identificar os problemas e, mais do que isso, apontar soluções. Eu não posso deixar de, mais uma vez, deixar aqui o meu registro no que tange o que vem acontecendo com o Ministério do Meio Ambiente. Já era uma proposta pré-campanha de acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Isso não foi feito, mas agora o Ministério do Meio Ambiente está sendo desconstruído. E isso merece uma reflexão.
Na nossa entrevista de hoje, o senador José Serra, autor de um projeto que cria um novo marco legal para as ferrovias brasileiras, conversa com a jornalista Renata de Paula sobre a situação da infraestrutura ferroviária do país. Olá! Apesar de sermos uma das maiores economias do mundo, a infraestrutura ferroviária brasileira está em 88º lugar num ranking de 137 países, segundo o Fórum Econômico Mundial. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, autor do projeto que muda o marco legal para ferrovias. Seja bem-vindo, senador. Os Estados Unidos têm 11 vezes mais ferrovias do que o Brasil, em quilometragem. A ferrovia é o melhor transporte que tem para carga, mais barato, e que inclusive traz desenvolvimento para as regiões onde opera. E no Brasil, realmente, em matéria de subdesenvolvimento, a pior coisa que tem é a falta de ferrovia. É totalmente incompatível a nossa economia com a nossa malha ferroviária. A essência do meu projeto é passar do regime da concessão, que é hoje, para autorização. Ou seja, hoje, se você é empresário e tem interesse numa ferrovia, você só pode operar, só pode fazer, etc., se tiver uma concessão, que você tem que pagar, tem contrato, tem isso, tem aquilo. Prazo, né? 30, 90 anos. E mesmo assim não é sua, é uma concessão. O regime da autorização, se você tem dinheiro, tem interesse, você vai lá, constrói. Se tiver prejuízo é você, se tiver ganho é você. E, claro, a autorização demanda algumas exigências mínimas. E um controle como tem qualquer, até ônibus tem, né? Como que se relaciona com o poder público esse modelo, senador? Por exemplo, o traçado da ferrovia, né? O público que vai atender. Bom, como você tem hoje para ônibus que transporta passageiros, você tem regras, né? Você vai ter as regras para o transporte de trem. Agora, regras administráveis. Não é uma coisa que, praticamente, o dono é o governo, que é por isso é que você fala concessão, né? Eu sou dono de algo, eu te concedo. Agora não, o dono vai passar a ser aquele que construiu. Agora ele vai também correr os riscos disso, eventualmente ter os prejuízos, se for o caso, e poder explorar melhor as oportunidades de ter lucro também, que é legítimo. O importante nisso tudo é que tenha mais quilometragem de ferrovias. E o senhor acredita que o novo modelo, assim, o interesse pelo novo modelo, o governo está interessado no novo modelo, os empresários estão interessados no novo modelo? O governo está tão interessado que pegou o meu projeto e transformou numa política de governo. E o projeto nem foi votado ainda. Isso mostra o interesse do Ministério dos Transportes. E eu acredito que no Congresso isso vai passar com facilidade. Uma das inovações do projeto é a questão da autorregulação. Como é que isso vai funcionar, senador? Não, o setor tem que se regular a si próprio e não ficar esperando. A questão é o que eu disse quanto à concessão e autorização. Concessão, a regulação é toda do governo. Já se você autoriza, é a área privada que tem que se virar dentro de certos parâmetros que o governo determina. Qual é o modelo no qual o senhor se inspirou para esse projeto, Estados Unidos, onde funciona bem. Houve uma reforma na legislação de ferrovias lá. Eu morei nos Estados Unidos quando estudava, estudei e trabalhei lá 4 anos, andava de trem. Por exemplo, eu morava em Princeton, e era entre Nova York e Filadélfia. E eu ia a Nova York e Filadélfia como quem vai num bairro. Era 1 hora de trem. Minha mulher fez o curso universitário em Filadélfia, nós morávamos em Princeton, 1 hora de lá. Por quê? Porque tinha muito trem. O trem faz parte do seu cotidiano. É um transporte coletivo, quase no sentido tradicional. Agora, essa questão que nós estamos falando envolve também o transporte urbano de trens, de passageiros, que no Brasil é muito insuficiente. Inclusive, principalmente nas grandes metrópoles, porque só tem sentido pensar em metrô, em trem de superfície e em metrópoles já maiores. E tem muito pouquinho, é caríssimo e também não se libera, entende? Não se deixa que a área privada também possa cuidar de encontrar suas oportunidades. O senhor acha Tudo que tiver aí é um ganho. O senhor acha que o modelo de concessão é uma trava
para a expansão da malha ferroviária brasileira? Não é tudo a trava de 100 anos, é uma trava. Se você mudar para o modelo de autorização, você sai ganhando. Quanto? Não sei, mas é positivo. Várias das questões propostas que estão no projeto sobre a autorregulação, a gente vê uma sobreposição com o que atualmente é o papel das agências reguladoras. Né? Como é que seria isso? Bom, as agências reguladoras perdem poder em relação ao que tem hoje. Não vai a zero, não. Elas são fundamentais. Muita coisa que hoje passa por elas vai ser feita diretamente pelas empresas privadas que pegaram o negócio. Eu vi na audiência pública sobre o projeto um debate sobre tarifa e preço, né? Como que o senhor pode explicar para o telespectador a diferença entre usuário e cliente? Bom, tarifa e preço é a mesma coisa, né? Você tem que pagar pelo uso. A questão é quem administra. Hoje, é um assunto governamental. Num segundo momento, no outro projeto, vai ser um assunto governamental e do setor privado. Porque se eu sou livre para investir, eu também tenho que poder cobrar. Eu não posso ter meu preço determinado por um terceiro. Senão eu não faço, né? Você vai ter que ter mais liberdade. Agora, se for muito caro, o pessoal não vai usar. Então, você não pode abusar. O senhor acha que o mercado encontra um equilíbrio tranquilamente para isso? Não é tranquilo, mas é viável. O escopo do projeto original era atingir novas estruturas, era a expansão da malha. Mas o Ministério da Infraestrutura e representantes do setor das ferrovias acreditam que é possível também para a infraestrutura que já existe hoje. O senhor também acredita? Mudariam as atuais concessões? Não, acho que sim. Acho que seria possível. Só fazer a transição. Tem esquemas de poder aí organizados que vão resistir. Mas se o Ministério batalhar para valer, ele consegue. Porque é mais fácil você fazer quando nada existe, você faz algo novo, do que pegar o que já está existindo e mudar. Porque aí sempre você tem resistências. Mas eu acredito que se o governo for determinado, consegue. E também não vai arruinar os transportadores. A ideia não é essa. A ideia é criar um sistema compatível com a iniciativa privada e o serviço público. Segundo o representante do Ministério da Economia que esteve aqui na audiência pública na Comissão de Infraestrutura, seria necessário investir 10 trilhões de reais em 20 anos para recuperar a infraestrutura ferroviária que o Brasil tinha em 1980. Não. Bom, como esse projeto pode, né, Bom, não sei se chega a 10 trilhões. Ajudar. Eu acho que não é a infraestrutura ferroviária, está falando da infraestrutura toda do país, né? Mas tudo que acelerar é lucro. O que vai acelerar, vai. Agora, a meta de 10 trilhões é demasiado ambiciosa. Senador, quem vai investir? Empresas que têm interesse. Uma empresa de mineração pode ter interesse de investir. Hoje mais de 90%, né, do transporte ferroviário do Brasil leva cargas de minério, não é isso? Claro, é minério. Minério é pesado, minério é a granel, é volumoso. Foi feito para ser transportado por trem, embora na agricultura também existam boas possibilidades. Então, eu queria falar sobre o artigo que o senhor escreveu para o Estado de São Paulo, né? O senhor diz, tanto na apresentação do projeto quanto no artigo, que a história ferroviária do Brasil é marcada por diversas oportunidades perdidas. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha muito gosto em estudar geografia. E daí que depois eu acabei estudando engenharia e depois economia. Mas na época eu olhava, por exemplo, o desenvolvimento ferroviário. O Brasil tinha muito menos linha de trem, muito menos quilometragem que a Argentina. A Argentina é um país, pelo menos um quarto do Brasil em território. Ele tinha um terço e um quarto. E eles tinham uma rede, uma densidade de rede de trens incrível, que ajudou muito, inclusive a província de Buenos Aires, a se desenvolver. No trem nós ficamos atrasados mesmo. Perdemos o bonde. E agora é pegar o bonde de novo, né? Em outras condições.
Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador José Serra. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.